assistir, estiver assistindo com a gente, para orar nesse momento, para que o Espírito Santo nos fale. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o santo nome hoje e sempre. Pedimos pela graça de Deus que o Senhor nos ajude a, nesse momento, estar lendo e compreendendo a Tua palavra. Que consigamos estudar a Tua profecia, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, toque, Senhor, as pessoas em relação a este assunto que é de tão importância para os dias em que estamos vivendo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Então, gente, nós vamos ler hoje o primeiro capítulo do livro Eventos Finais, escrito pela profetisa Ellen White. E esse livro nos fala o que vai nos acontecer, o que vai acontecer com o mundo, como o mundo estaria, né, nos dias de hoje. Então, o primeiro capítulo, o título é A Última Crise na Terra. Eu leio um tópico, tu lê outro? Pode ser. Tá. Ampla apreensão pelo futuro. O tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Aqui já começa a frase falando que o tempo que a gente está vivendo, né, já é de interesse para todos os que vivem, né? Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Então, Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, né? Ela teve mais de 2.000 visões. Então, ela viu o futuro e viu exatamente como nos acontece agora, né? Que tá todo mundo assim apreensivo para as coisas que hão de acontecer e as coisas que estão acontecendo na Terra. Ela continua escrevendo dizendo assim: as calamidades em terra e mar, prestem bem atenção. Hoje mesmo estourou um vulcão na Indonésia, né? E várias pessoas que estavam ao redor do vulcão tiveram... mais tarde eu vou postar sobre isso. Não gosto de postar esse tipo de notícia no sábado, não acho legal. Mas comentando que já que a gente está falando sobre os acontecimentos, né, terrestres... estourou esse vulcão hoje, né, no sábado, lá na Indonésia, e várias pessoas que moram ao redor do vulcão tiveram que deixar suas casas, e foi bem tenebroso, tá sendo bem tenebroso o que está acontecendo lá. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Por falar em rumores de guerra, também agora está em rumor de guerra entre Rússia e Ucrânia. E há um tempinho atrás também a China e Taiwan também, né? É, e os Estados Unidos está sempre ali para, né? Intermediário. É. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. Então, tudo isso que está acontecendo está se tornando um aviso sobre o que vai acontecer de maior importância, né? Então, é o prenúncio de algo maior que está para acontecer. Então são as dores, né, que relata o Apocalipse, né? São os princípios das dores. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. Bom, a gente está vendo uma estupenda mudança, né, que está acontecendo, que a gente sabe em relação à pandemia, né? O coronavírus, ele veio como uma mudança, como um tsunami, né? E os acontecimentos finais serão rápidos. Então a gente vê que tudo está acontecendo muito rápido, né? Quem estuda a profecia, quem estuda a Bíblia, vê que está tudo acontecendo muito rápido. Agora o Paulo vai ler o outro tópico.
Tempos turbulentos que ocorrerão em breve, é o título do tópico. O tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Então depois que ele começar, ele só vai aumentar, né? Não temos tempo a perder. O mundo está agitado, com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Isso aqui ela escreveu em 1904, né? 24 de novembro de 1904. Então a gente não tem tempo a perder aqui com coisas vãs, com coisas fúteis. A gente tem que espalhar a salvação, né? Espalhar o amor de Jesus, né? O tempo de angústia, angústia qual nunca houve desde que houve nação, predita lá em Daniel 12, 1, está precisamente sobre nós, e somos semelhantes às virgens adormecidas. Parábola das 10 virgens, né? Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Então agora é o momento da gente encher as nossas vasilhas com azeite, né? Para a gente não ficar no escuro. A gente não tem tempo a perder. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo, cada vez mais pecador, cada vez mais propenso ao mal, assim como foi nos dias do dilúvio. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações. Perturbação que não cessará até que Jesus venha. Então, gente, quem tá com esperança que coronavírus vai embora, que a Terra vai ficar em paz, que a Terra vai ser renovada, que isso, que aquilo, né? Porque dizem que a gente tem que ter energias limpas. Agora o pessoal muito preocupado com a crise climática. É óbvio que a gente tem que cuidar da Terra, mas essas perturbações elas não vão cessar, elas não vão acabar até que Jesus venha, porque só Ele tem o poder e a glória para transformar a Terra, né? E para fazer nova todas as coisas. Apocalipse 20, Apocalipse 21. Continuando. Estamos mesmo no limiar do tempo de angústia. Ou seja, um pouco antes. No comecinho. E acham-se diante de nós perplexidades com que dificilmente sonhamos. Então, ou seja, vai vir coisa pior aí, né? Vai vir coisa pior. Então, vai vir coisa muito pior. Já o fato de o mundo tá sendo manipulado para certas coisas, já nos mostra que a nossa liberdade de consciência, ela tá já quase que nula, né? Quase que nula. Então, se qualquer coisa que a gente fale na internet contra o sistema, contra certas visões, já somos cancelados, né? Somos apedrejados. Então, a nossa liberdade de consciência e tudo mais, o sistema tá conseguindo manipular, né, de uma forma assim que parece mesmo as ovelhinhas indo pro matadouro. E nós somos também taxados de que fala sobre a, como é que fala, a teoria da conspiração, né? Que não é teoria, é conspiração de verdade, né? Então a gente leu ali, né? Estamos mesmo no limiar do tempo de angústia e acham-se diante de nós perplexidades com que dificilmente sonhamos. Então não passou pela nossa cabeça as coisas que estão para acontecer. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. É coisa que a gente não vê quase, né? Não viu aí isso... queimadas, nem inundações, terremotos, essas coisas a gente não vê. O ano de 2021 o ano de 2020 foi o ano com mais queimadas da história. 2020 teve muitas queimadas. Infelizmente. Muitas inundações, né? Estão tendo ainda mesmo. Muitas aquela que entrou água lá no Japão, se eu não me engano, entrou água nos vagões de trem, as pessoas ficaram com água pura que assim. E tá acontecendo várias coisas. Há perante nós? Há perante nós tempos tempestuosos, mas não Há perante nós tempos tempestuosos, mas não pronunciemos uma só palavra de incredulidade ou desânimo.
Isso é prenúncio da volta de Jesus, né? Essas coisas têm que acontecer antes que Jesus volte. Então a gente tem que ficar animado com isso, né? E ter fé nessa esperança, né? Na volta de Jesus. Fala, né? Quando virdes essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças. Exultai. E exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Eu peço aos irmãos que estão assistindo aqui que compartilhem nos grupos Decreto Dominical, que eu sei que tem gente que participa. O irmão Cristiano está participando aqui. Irmão, por favor, compartilha a live. Porque nós adventistas, muitos já estão carecas de saber sobre os eventos finais, mas muitas pessoas não conhecem ainda a pequena luz, que leva para a grande luz. E as pessoas precisam saber. Então eu peço para vocês que compartilhem a live, para que as pessoas que ainda não conhecem essa luz, que elas venham a conhecer e que elas vejam que Ellen White sempre foi inspirada pelo Espírito Santo, tanto que tudo que ela escreveu aqui no primeiro capítulo está acontecendo diante dos nossos olhos. Então... eu peço que vocês compartilhem nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, tá certo? Que a gente possa colaborar com a palavra de Deus. Agora eu vou ler o próximo tópico. Deus tem sempre advertido de juízos vindouros. Entrou mais uma pessoa aqui na live, eu peço que vocês compartilhem, tá certo? Compartilhem para as pessoas que não conhecem o espírito de profecia. Nos grupos da família, nos grupos mesmo das igrejas de vocês, porque as pessoas precisam saber sobre a profecia. Então, por favor, compartilhem essa live. Não por mim e pelo Paulo, não é a gente que quer aparecer, mas a gente precisa levar essa mensagem a todos enquanto há tempo, né? Enquanto as 7 pragas ainda não estão caindo, enquanto a porta-graça está aberta, as pessoas precisam saber o que está acontecendo no mundo. Então, por favor, compartilhem. Essa luz é para os adventistas e para os não adventistas, para todo mundo. Deus tem sempre advertido de juízos vindouros. Próximo tópico. Deus sempre tem dado aos homens advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé, aí ele vai te dar para nós exemplos, né? A Noé veio a palavra, entra tu e toda tua... Gente, tá tendo uma briga de passarinho aqui no meu telhado, tá? Se vocês estão ouvindo, é os passarinhos brigando. A Noé veio a palavra, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Gênesis 7:1. E Noé obedeceu, né? Noé obedeceu e foi salvo. A Ló, né, também foi enviada a mensagem. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis 19:14. Ló colocou-se sobre a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Então, assim, irmãos, Deus não faz nada sem antes avisar aos seus servos e profetas, né? Então, assim, amados, gente, quem tá aí, compartilha a live, tá? Ajuda, vamos compartilhar, vamos levar a mensagem para quem ainda não conhece. Então, assim, Deus sempre avisou tudo que ele iria fazer. E ele salva e protege os escolhidos, os amados. Noé foi protegido, Ló foi protegido, os discípulos protegidos, né? Porque Jesus advertiu eles em relação a Jerusalém, né? Que ia ser cercada. Olha o que diz aqui em Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então a gente tem grande oportunidade, irmãos. Grande oportunidade porque a gente tem um espírito de profecia mastigado, que é uma profecia enorme em relação aos acontecimentos, né, que estão acontecendo, em relação à saúde, em relação a tudo, né, em todos os quesitos, casamento, família. Então, a gente está falando agora sobre os acontecimentos finais da história terrestre. Continuando. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína, e fugiram da cidade, escaparam à destruição. Assim agora estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Então é o que estamos fazendo agora. Edilto Fernandes, feliz sábado, amém, glória a Deus. Beatriz Zien, feliz sábado, irmã do Paraná. Sábado. Legal, gente, vocês podem escrever assim de onde vocês estão assistindo a gente, podem comentar. É de Pernambuco.
podem comentar com a gente, tá certo? Então aqui, ó, esse tópico deixa bem claro que Deus nos avisa antes que as coisas aconteçam, né? Os que ouvirem a advertência serão salvos, assim como Noé foi, assim como Ló foi, e entre outros. Agora o próximo tópico. Próximo tópico diz assim, o título é Deus nos disse o que podemos esperar em nosso tempo. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhes suas palavras na mente e no coração. A gente pode observar isso em Marcos 8, 31 e 32, Marcos 9, 31 e Marcos 10, 32 a 34. Mas os discípulos aguardavam um livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa, vergonhosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhes do espírito, e ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças como se ele não os houvesse advertido previamente. Então, que não só os discípulos, né, mas todas as pessoas que viviam naquele tempo achavam que o Messias ia vir para destruir os inimigos, né, para dar como é que diz? Para reinar, para ser o rei da época. Para estabelecer o seu reino temporal aqui, né? E que Israel seria exaltado, né? Mas Jesus mostrou claramente, até pelos profetas, né? Através de Moisés e os profetas, que não ia ser assim, né? Que ele veio para sofrer mesmo, para morrer por nós, né? Eles pensavam, tinham o pensamento deles em algo terreno, temporal, né? Quando, na verdade, Jesus veio trazer, através da morte dele, algo eterno, né? Ele veio dar significado aos sacrifícios que eles faziam lá no templo de Israel, né? Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Então, gente, a gente tem o espírito de profecia, que é nada mais, nada menos que uma antecipação, né? É um spoiler que Deus dá a respeito da história terrestre, né? Então, se a gente pegar, estudar e analisar com carinho, com cuidado, com oração, com a presença do Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a Bíblia. A gente está com a Bíblia aberta aqui do lado, tanto que eu li a Amós 3:7, né? A gente vai saber o que vai estar acontecendo porque está escrito ali já. O spoiler está escrito já, né? Então Deus dá essa revelação pra gente. Né? Ellen White fala que se não seria necessária a profecia assim tão mastigada, né? Ela não fala com essas palavras, mas assim não seria tão necessário se o povo tivesse a vontade de estudar a palavra e sem tantos desvirtuamentos e cada um querendo interpretar a sua forma, né? Uma leitura simples da Bíblia já... a Bíblia ela se interpreta por si mesma. A Edilane comentou aqui que o Espírito Santo nos prepare para o tempo do fim. Amém, em nome de Jesus. Continuando. Gente, quem está entrando agora, compartilha a live, porque essa mensagem ela precisa se expandir, né? A gente tem que dar o alto clamor, a gente tem que avisar as pessoas sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer. Então, só o fato de tu compartilhar a live já ajuda muito na obra de Deus. E esse tópico agora vem bem a calhar com o que você está falando. As profecias referentes aos últimos dias requerem nossa atenção. Vi então o terceiro anjo. Lê para nós, por favor, Apocalipse 14, do versículo 9 ao 11. Que vai dizer o que a voz do terceiro anjo nos fala. Apocalipse 14. Versículo 9, 10 e 11. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus,
que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, Ellen White viu essa visão, né? Vi então o terceiro anjo, de Apocalipse 14, 9 e 11. Disse meu anjo acompanhante, o anjo que acompanhava Ellen White enquanto ela tinha as visões. Terrível é sua obra, tremenda sua missão. Ele é o anjo que deve separar. Prestem atenção, irmãos, nessa parte, olha só. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda, tá escrito aqui. Irmãos, então essa parte é muito importante. Ellen White, ela adverte muito, né, que é o Espírito Santo, né, adverte muito a gente sobre falar sobre a marca da besta, né, a voz do terceiro anjo. A gente tem que avisar as pessoas sobre isso, porque é vida ou morte, né, e a gente não tá falando de vida ou morte terrena, a gente tá falando de vida ou morte eterna. Então, nós que somos adventistas do sétimo dia e conhecemos as 3 mensagens angélicas, nós estamos em tempo de agora, hoje, advertir as pessoas sobre as mensagens, advertir as pessoas principalmente sobre o terceiro anjo, que fala sobre a marca da besta, né? Então, só o fato de tu estar compartilhando uma live de alguém que esteja falando referente a isso, né? Claro que a pessoa tem que estar instruída no Espírito de Profecia e na Palavra de Deus, né? E a gente sabe que a marca da besta é o domingo. A gente sabe que o selo de Deus, escrito em Ezequiel 20, 12 e 19 e 20, fala que o selo de Deus é o sábado. Então, falta pouco tempo para que sejam obrigados todos os pequenos e os grandes a adorarem o primeiro dia da semana ao invés do sétimo dia, né? Não adorarem o dia, descansarem e venerarem, né? E santificarem o primeiro dia da semana ao invés do sétimo dia que foi instituído por Deus desde o Gênesis. Continuando. Só deixa eu fazer um parêntese aqui, né? A gente leu aqui agora em Apocalipse 14, do 9 ao 11, sobre a marca da besta também, né? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão. Aí a gente vai para Deuteronômio 6, verso 8, onde era para ser atada a lei de Deus. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos, na mão ou na fronte, atarás a lei de Deus, né? Então a gente sabe sempre, né, que a lei de Deus vai ser colocada por terra, né? Pelos seres humanos, né? Que é o sinal da besta. É o sinal da besta. Que as pessoas... Só esclarecendo qual é o sinal da besta. Entendi. Agora eu entendi. Que é a imposição de uma lei humana ao invés da lei de Deus. Sim, e essa imposição não é um sinal escrito aqui, visível. É algo conscientemente, entendem? É algo conscientemente. Para quem vê os judeus orando no Muro das Lamentações, vê que eles têm umas caixinhas na testa ou umas caixinhas na mão, umas fitas nas mãos, né? Que é simbolizando o atar da lei de Deus na mão ou na testa, né? Que é essa referência que faz. Mas eles são hipócritas porque eles não aceitam, eles guardam a lei, mas não aceitam Cristo como Salvador. Né? Mas é essa referência à lei de Deus que... E nós não somos imitadores de judeus, né? Pelo contrário, nós somos imitadores de Cristo, né? Nós guardamos a lei porque Deus mandou guardar a lei desde o Gênesis. Continuando para a profecia, vamos lá. Havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé, e os jovens devem compreender estas coisas. Devem saber o que há de vir a acontecer antes do encerramento da história terrestre. Estas coisas dizem respeito ao nosso bem-estar eterno e cumpre a professores e alunos dar-lhes mais atenção. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou.
Precisamos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão dos acontecimentos na arregimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Então aqui fala que a gente tem que estar bem atento sobre o que está acontecendo. Eu dou um conselho a vocês de lerem o capítulo 3 do livro Grande Conflito, tá? Que ali mostra exatamente como iniciou o decreto dominical naquela época. E aconselho vocês, assim que terminar o capítulo 3 do Grande Conflito, já lerem o capítulo 35 do Grande Conflito, que fala sobre como irá acontecer, né? Todas essas questões envolvidas ao decreto dominical. Para quem está assistindo aqui e não é adventista, a gente tem uma mensagem muito importante para te dar. Em breve, Roma Papal, com os governantes, irão implementar o decreto dominical. Não sabemos se vai ser esse o nome. Pode ser Domingo Verde, dia para descanso para a terra, lockdown climático, entre outros. Qualquer nome que imponha a guarda do esse dia é um dia instituído por Satanás. Ele instituiu esse dia para ir contra a adoração verdadeira que Deus instituiu no Gênesis, desde o Gênesis, que é o 7º dia da semana. Então, esses governantes, eu estou falando de uma forma bem clara para que vocês entendam. Esses governantes, vocês podem acreditar em mim ou não, mas em breve isso vai acontecer. E vocês vão lembrar disso. Em breve, eles, com a nova ordem mundial, eles irão obrigar todos a guardarem e venerarem o primeiro dia da semana, que é o domingo, ao invés do sábado do Senhor. Êxodo 20, versículo 8, Ezequiel 20, 12, 19, 20, e entre outros, né? Jesus mesmo disse que veio para cumprir a lei também. Então, amados, em breve isso vai acontecer. E quem obedecer ao sistema vai receber a marca da besta e o sinal do seu nome. E o que acontece quando a pessoa recebe a marca da besta? Ela perde a salvação e ela vai, infelizmente, também participar dos tormentos das 7 pragas. Sem que vai ser próprio Deus, com justiça, que vai jogar sobre a terra. Sem mistura de São as 7 pragas da ira da taça de Deus. Né? Então eu deixo isso bem claro a vocês. Continuando. Próximo tópico. E aqui, como foi recomendado também para a gente estudar a história do protestantismo, né? Da reforma, né? Próximo tópico, estudar especialmente os livros de Daniel e do Apocalipse. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca dantes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Então a gente tem que ler Daniel e Apocalipse. Um é a profecia e o outro é o cumprimento, né? Então mostra o que está acontecendo, o que iria acontecer e mostra o que realmente já está acontecendo, né? O Apocalipse já está acontecendo, né? E tem que ser especialmente estudado nesses últimos dias. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. O último dos escritos do Novo Testamento, Apocalipse, está cheio de verdades cuja compreensão nos é necessária. Porque é um livro aberto, não é um livro selado, né? Apocalipse, que ainda não se cumpriu. As predições do livro do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. Então não tem nada escondido, se a gente lê. Apocalipse quer dizer revelação. Se tem alguém aqui que já ouviu do seu pastor, já ouviu do seu líder dizer que o Apocalipse não tem... não dá para ser entendido. Não dá para ser entendido, que ele é encoberto. É mentira,
tá certo? Até porque Apocalipse quer dizer revelação, é algo nos revelado. Só que, claro, a gente tem que estudar com muita oração e com o Espírito Santo. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Então, enquanto tem muitas pessoas não querendo saber de profecia, muitas pessoas não querendo saber sobre o final dos tempos, o próprio Espírito Santo fala que deve ocupar o primeiro lugar. Deixa eu ler ali que tu tá com o dedo em cima. O primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Deixa eu só compartilhar assim. Depois compartilha, amor. Eu tô aproveitando para compartilhar aqui, para guardar essa palavra aqui, né? Continuando então. O assunto deve ser mantido perante o povo. Então, qual assunto? Apocalipse, Daniel, volta de Jesus, sobre a marca da besta. Profecia tem que ser mantido diante do povo, até porque o que está escrito em Provérbios 29, 18, se eu não me engano. Sem profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O assunto deve ser mantido perante o povo. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar à trombeta o sonido certo. Então, é dever de todos os cristãos avisar que a volta de Jesus se aproxima, que tudo o que está acontecendo nada mais é do que a história escatológica se cumprindo na nossa frente, né? Então, gente, eu vou pedir para vocês, quem tá assistindo, compartilha a live, tá certo? Compartilha. Só fazendo uma correção, é Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Eu falei 29, 18? Falou 19. Falei 29. Eu vou voltar ali e depois vou mostrar pra ele que eu falei 29. Continuando. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Então, eu, como estou aqui já falando, nós, né, estamos aqui falando sobre a profecia, já aproveito e digo a vocês, cumprindo aqui o que o Espírito Santo nos pede, digo a vocês que a gente está no finalzinho, falta muito, muito, muito pouquinho, para que tudo o resto aconteça e que Jesus volte. Amém. Deus estabeleceu, porém, um dia para o término da história deste mundo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então é isso que a gente tem que fazer, irmãos. É pregar. Usa qualquer meio que tu tiver. A internet, a voz, o canto, escreve cartas, espalha para os vizinhos, mas vamos proclamar essa verdade. Vamos poupar as pessoas de sofrer as 7 pragas, delas perderem a eternidade. O espírito de profecia, ele deve ser pregado por todo mundo, com a luz da Bíblia. A gente deve pregar o que a gente sabe. A luz a gente não pega e esconde embaixo de um móvel, a gente coloca no alto para que todos sejam iluminados. Mateus 24:14, né, diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. A profecia se cumpre rapidamente, mas muito mais deve ser dito acerca destes assuntos tremendamente importantes. Perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda a alma, de toda pessoa, né? Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também de nossas próprias igrejas. Aqui a gente está fazendo ao contrário. Olha só o que o Ellen White fala. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentinamente, inesperadamente, deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. A terrível advertência da profecia dirigida a toda a alma. Então, a gente, fazendo ao contrário, muitas vezes a gente está pregando a profecia só dentro da igreja, né? Só dentro da igreja, só dentro da igreja. Só que, gente, o Adventista do Sétimo Dia está cansado de saber sobre a volta de Jesus, sobre a marca da besta. É nosso dever pregar para as pessoas que não conhecem as profecias, explicar a eles
tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer. Continuando. Não permitais que a interpretação profética, aqui é um conselho. Prestem bem atenção nesse conselho. Não permitais que a interpretação profética de pessoa alguma arrebate a convicção do conhecimento de ocorrências que revelam este grande acontecimento. Está bem próximo, que revelam que este grande acontecimento está bem próximo. Então, irmãos, a gente tem que estar em mente, ter em mente que esse acontecimento está próximo, está próximo a cada dia mais. Então, que ninguém tire o foco de vocês sobre isso. Acreditem nas pessoas que falam que Jesus está voltando o mais rápido possível, não aqueles que se acendam em expectativa, dizendo assim, se a profecia predisse que vai acontecer, então vai acontecer. Não é assim, irmãos. A gente tem que trabalhar, a gente tem que pregar. Continuando. Mantendo os eventos futuros na perspectiva correta. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Aqui ela está falando da época dela, tá certo? Isto, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. Agora, bem declaradamente aberto, falando, o sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a esse assunto é compreendido, nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Então, quando os acontecimentos forem chegando próximo ao seu cumprimento, é que as pessoas vão conseguir entender exatamente o que está dizendo. A gente sabe que a marca da besta é o domingo, mas o assunto referente em torno ao sinal da besta, que é a imposição do domingo, vai ser completamente compreendido com o rolo do livro completamente aberto, né? Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente, e tomarão emprestado aflições com respeito à crise futura. Isso causará um tempo de angústia antecipado, e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. Há um tempo de angústia a sobrevir ao povo de Deus, mas não devemos manter isto constantemente diante dele, e incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas isto não é a verdade presente a ser levada às igrejas. Daquela época, né? Naquela época eles não podiam ficar falando sobre isso, porque, como a gente sabe, né, teve um grande desapontamento sobre a interpretação de Guilherme Miller, né, lá de Daniel. E das 2.300 tardes. Que Guilherme Miller achou que Jesus iria voltar em certa época, em certa data, e depois durante tudo isso, eles disseram que Jesus ia voltar e tal. Não, nem existia igreja adventista naquela época, tá, gente? Muitos dizem que os adventistas que erraram data e tudo mais. Nem existia igreja adventista nessa época, tá? 19 anos depois foi fundada a igreja. Foi 19 anos depois. 1863. E o Guilherme Miller nem fez parte da igreja adventista do sétimo dia, para vocês terem uma ideia, tá? Então, assim, ele compartilhava várias questões, ele compartilhava várias visões, né? Mas não chegou a ser membro da igreja adventista do sétimo dia. Mas então, voltando ao que a gente estava falando, naquela época de Ellen White, aconteceu que muitas pessoas venderam propriedades, muitas pessoas ficaram sem nada, achando que Jesus ia voltar naquela época, né? E a gente sabe que a profecia não se referia à volta de Jesus, mas que a purificação do santuário celestial. Isso, a profecia estava falando referente à parte em que Jesus sai do santo para o santíssimo, né? Não precisa, não. Para começar a interceder pelo povo. Jesus passou da parte do santo para o santíssimo. Então, eu gosto de falar tudo o mais claro possível, porque eu sei que tem muita gente como que eu tenho dificuldade de entender algumas coisas quando é muito falado. Então, eu tento explicar o mais básico possível. Ellen White falou para a época dela, agora nessa parte aqui, e também, claro, para nós. A gente também não pode agora, né, viver um tempo de angústia em qual a gente não está vivendo no momento, porque não chegou esse tempo de angústia. O tempo de angústia é quando a gente não vai poder comprar, quando a gente não vai poder vender, quando estivermos sendo perseguidos, maltratados, né, e por obedecer aos mandamentos de Deus. Então, a gente tem que
O que a gente deve fazer nesse momento? O que deve estar na nossa mente? O que deve estar no nosso foco nesse momento? Já acabou o capítulo, tá, gente? Nós já lemos. Agora a gente só tá dando um comentário, um pequeno comentário. Então, o que esse capítulo mostra? Que a gente tá vivendo nos últimos dias, né? Que não devemos passar pensando no tempo de angústia, vivendo esse tempo de angústia, antecipando essa angústia, porque não estamos vivendo ainda essa angústia, tá certo? Mas o que a gente deve fazer agora, então? O que eu devo fazer agora, então, neste momento? O que Ellen White falou, o Espírito Santo fala. Pregar o evangelho. Avisar as pessoas sobre a marca da besta. O que é a marca da besta? Mas por que eu tenho que falar para elas? Porque senão elas vão participar das 7 pragas e elas vão perder a vida eterna. Por isso. E é o nosso dever pregar. É o nosso dever falar para elas o que é a marca da besta. E está diretamente na mensagem do terceiro anjo. Né? Diretamente. Capítulo... Que produz a sacudidura, né? Apocalipse 14, 9, 10 e 11. São os versículos que falam do terceiro anjo. Sobre isso, o Espírito de Profecia fala que a gente tem que estar sempre à nossa frente, essa mensagem. Sempre tem que estar no espírito do povo. O Apocalipse, as profecias... E isso então, vai provocar a sacudidura final, né? Então, se Deus quiser e permitir, semana que vem a gente vem com o 2º capítulo, tá certo? Do livro Eventos Finais. E que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe e que vocês tenham um restante de sábado maravilhoso. E, por favor, compartilhem a live, porque vocês podem agora tá ajudando nessa mensagem, compartilhando, né, para as pessoas, repetindo, não por mim e pelo Paulo, mas por Jesus, né? Porque ele quer que todos saibam que o decreto dominical tá chegando e que a marca da besta vai ser um grande divisor de águas, né? O sábado e o domingo vai ser um grande divisor de águas entre ímpios e salvos. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, oremos para terminar. Ora. Nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Queremos te agradecer pelo estudo do 1º capítulo do livro Eventos Finais. Amém, Jesus. Ao qual o Senhor escreveu para nossa advertência, para colocar claramente as questões sobre o tempo do fim. Amém. Que o Senhor nos ajude a estudar, nos ajude a entender, que a gente sempre vá à Bíblia, conferir tudo que está escrito no Espírito de Profecia. Amém. E que o Senhor nos conserve de pé até o teu grande dia da tua volta. Amém. Nos batiza com o Espírito Santo, nos sela com o Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a guardar a tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado. Aqui a Letícia está falando, Deus abençoe vocês, irmãos, falando linguagem simples para que todos compreendam. Temos 2 lados para se posicionar, salvação e perdição. Amém. Abraço, Letícia. Deus abençoe. A Ju da Silva diz amém, amém, obrigado. Terminou, amo os estudos. Semana que vem tem mais, glória a Deus. A Cida Gipa também comentou. Um abraço para Cida Gipa, um abraço para Ju, um abraço para Edilane, para Beatriz, que são os nossos irmãos lá que participam do grupo também. A gente lá no Zap. Pro Edilton e para todos vocês que compraram a live aqui. Que Deus abençoe até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente!